Olá pessoal, vamos iniciar aqui mais uma aula de Circuitos Elétricos 2, disciplina ELE 08, né? E hoje vamos falar sobre circuitos trifásicos. Em especial, nós vamos falar aqui sobre os sistemas simétricos e também sistemas equilibrados. Eles são simétricos e equilibrados, tá certo? E uma particularidade, vamos considerar esse sistema com carga equilibrada, tá certo? E os diferentes tipos de ligações. Então, aqui inicialmente vamos considerar as mútuas do sistema. Na verdade, nós vamos desconsiderar, tá certo? Isso apenas inicialmente, mais para frente no curso a gente vai considerar aqui as mútuas, tá? Então, desconsiderar inicialmente, certo? Bem, uma primeira análise que vamos fazer é sobre as ligações em estrela, tá certo? Então, vamos tratar aí os sistemas trifásicos com ligação em estrela. Vamos considerar aqui inicialmente uma fonte de tensão. Essa fonte aqui eu vou conectar através de uma linha uma carga, uma impedância aqui, né? Vou considerar aqui uma segunda fonte também conectada aqui a essa fonte uma impedância. E percebam aqui dois circuitos monofásicos. Aqui nesse primeiro vamos considerar aqui uma corrente IA ali em cima, né, saindo da fonte no ponto A, e tem aqui o neutro da fonte, eu vou chamar de NA. Da mesma forma, essa segunda eu vou chamar de ponto B aqui embaixo, e aqui próximo ao NA da primeira fonte eu vou pôr o meu ponto NB, tá certo? Deixa eu tentar desenhar esse NB aqui de uma outra cor, apenas para ficar mais fácil aqui para a gente diferenciar, tá? Então eu tenho o NB aqui. E aí eu vou considerar agora uma terceira fonte aqui. Essa terceira fonte também conectada aqui a uma impedância, tá certo? Então, três circuitos monofásicos, três fontes. Aqui eu vou considerar um ponto C, e ali em cima eu vou desenhar também diferente aqui de verde, NC, tá certo? E então eu tenho ali as correntes. Opa, desenhei de cor errada aqui. Corrente aqui saindo da fonte B, eu vou ter uma corrente IB, e lá podia ter deixado verde, né? E aqui IC saindo da fonte do ponto C ali. Essas impedâncias que eu vou chamar de Z, são três impedâncias iguais, né? O sistema é equilibrado. Se a fonte é simétrica, né, eu vou poder escrever o quê? De forma genérica, que eu vou estabelecer que esse Z é igual a um módulo de Z com fase φ, que é o mesmo que um R mais um JX aqui, né? E aí, o que seria a minha corrente IA? Minha corrente IA vai ser a tensão lá no primeiro, que eu vou chamar aqui de ANA, dividido pela impedância Z. Mas essa tensão EA-NA, como meu sistema é simétrico, eu vou chamar de um E fase 0 aqui, que vai estar na minha referência. Tá certo? Então, dividido pelo Z bar, que é o Z fase φ. Então, a minha corrente IA fica igual a E dividido por Z, com fase de menos φ. Tá certo? De forma similar, a minha corrente IB vai ser o que? EBNB dividido por Z barra. Só que o meu EBNB, dado o sistema simétrico, né, tem uma fase ali de menos 120, dividido por Z fase φ. Então, a minha corrente IB vai ser E sobre Z, com ângulo de menos 120, isso, menos 120, tá, vamos junto aqui, menos φ. Tá certo?
Para a fase C, de forma similar, ECNC dividido por Z vai ser igual a E fase 120 agora, né? O E sistema simétrico 120 dividido por Z fase φ. Então, minha corrente C vai ser o E sobre Z, o ângulo de 120 menos φ. Bem, então aqui eu tenho as correntes IA, IB e C num sistema aqui, três sistemas independentes. Porém, o que a gente pode fazer, né? Se a gente conecta ali os pontos NA, NB, NC e eu não vou alterar em nada o meu circuito. Então eu posso redesenhar esse circuito dessa forma aqui, ó, as três fontes ali com os pontos NA, NB e NC conectados, da mesma forma lá, o equivalente lá na carga, né, que eu poderia chamar de N', por exemplo, N' A, B e C, também conectados, né, então estou redesenhando aqui, agora com essa conexão dos nêutrons. Só que a gente tem algumas particularidades, né, então eu vou continuar tendo ali a corrente A, vou continuar tendo a corrente B, e vou continuar tendo a corrente aqui IC. Tá certo? E as impedâncias ali Z no meu circuito, tá certo? E aqui eu vou chamar de, no equivalente da carga de A', por exemplo, igual aqui em cima também seria então ter o ponto A e o ponto A' correspondente lá do lado da carga, da mesma forma o ponto C, ó, aqui é B, né? Aqui que é o B, B', aqui o C'. De forma similar, aqui eu tenho o B e aqui eu tenho o B', quando eu tenho conectado, e aqui o ponto C, aqui eu vou ter o ponto C, e do lado de cá o equivalente, o ponto C' na carga. E os pontos ali N, N' conectados, né, a corrente que atravessaria essa conexão do centro estrela ali do gerador, o N, até esse ponto aqui, N', seria a soma das correntes IA mais IB mais IC. Então, ela é dada por IA' mais IB, B', IN, né? Aqui vai ser igual a IA mais IB mais IC. Tá certo? E essa soma é igual a zero, uma vez que eu tenho as correntes aqui com o mesmo módulo, defasadas de 120 graus entre si, tá certo? Dadas pelas equações ali de cima. Muito bem. Dada então essa nova representação no meu circuito, eu posso agora estabelecer algumas definições, né? Então, esse aqui é um circuito trifásico, simétrico. O gerador ali é um gerador ligado em estrela. Estrela, em geral, também poderia ser escrito como Y, né? E a carga é equilibrada em estrela. Que também podemos chamar de Y ali, né? E nesse caso específico, as duas, tanto o gerador quanto a carga, possuem ali a conexão ali que é o centro estrela disponível, né? Então a conexão N'. Nesse caso específico aqui, a conexão entre o centro estrela, N', ela é facultativa, uma vez que a corrente que circula ali é zero. Tá certo? Então eu tenho essa definição. Bem, eu posso agora estabelecer algumas definições para as grandezas envolvidas nesse circuito trifásico, equilibrado, simétrico, com carga, com gerador em estrela e carga em estrela.
Então, a primeira definição aqui, o que seria a tensão de fase. A tensão de fase, isso vai valer também para qualquer circuito trifásico, né? É a tensão medida entre o centro estrela de qualquer um dos terminais, né? E qualquer um dos terminais. Então, eu estou pegando o ponto central ali e um dos terminais, por exemplo, lá do gerador. Então, essa seria uma tensão de fase. Eu poderia fazer o mesmo também ali para a carga, tá? Então, só exemplificando, ó, entre o ponto N ali, o centro estrela, e o ponto A, por exemplo, eu tenho uma tensão de fase do gerador. Então, eu tenho aqui, ó, só para desenhar aqui para vocês verem. Então, entre o centro estrela do gerador ou lá da carga, eu tenho tensão de fase. Então, tem tensão de fase do gerador e tensão de fase da carga. Tá certo? Isso é o que a gente define como tensão de fase. Eu estou pegando uma bobina lá do gerador, uma fase lá do gerador. É como a gente diz. Bem, outra definição agora é o que seria a tensão de linha. Bem, tensão de linha ela vai ser definida como a tensão medida entre dois terminais do gerador ou da carga. Ela é considerada ali a tensão entre os condutores que ligam o gerador à carga, tá? Então, a tensão entre os condutores que ligam o gerador à carga. Então, essa seria a tensão de linha, certo? Bem, uma terceira definição aqui seria o que vem a ser a corrente de fase. A corrente de fase é a corrente que percorre cada uma das bobinas do gerador. Então, é a corrente ali que percorre cada uma das bobinas. Eu tinha lá tensão de fase, tensão entre uma das bobinas, entre um neutro, lá, um centro estrela e um dos terminais, né? A corrente de fase é a corrente que percorre aquele trecho ali, que seria a bobina de um gerador ou a carga, né? O que é o mesmo ali, né? Do lado da carga. E ela também é a corrente que, no caso da carga, né, que percorre cada uma das impedâncias lá da carga. Então, a título de exemplo, é a corrente que passa ali, ó, dentro da bobina do gerador ou lá a impedância da carga, tá certo? E uma quarta definição aqui é o que vem a ser a corrente de linha. A corrente de linha vai ser a corrente que percorre os condutores que interligam o gerador à carga. Então, é a corrente que passa lá na linha que está ligando, conectando o gerador à carga. Então, é a corrente que percorre os condutores que interligam o gerador à carga. Certo? Então, seria o caso desses condutores aqui, ó, do ponto A ao ponto A', por exemplo. Essa dali, e A ali, B e C ali, são correntes de linha. Para esse caso do sistema trifásico, trifásico com ligação em estrela, a corrente de fase e corrente de linha é a mesma, né? A corrente que vai passar lá numa bobina do gerador, ela é a mesma que interliga o gerador à carga. Então, eu tenho que, para esse caso, a corrente de fase é igual a corrente de linha. Então, aqui, para esse caso em estudo, sistema trifásico
simétrico e equilibrado, a gente tem que as tensões, os valores eficazes das tensões, né, o VRMS, são iguais. Eu tenho uma defasagem de 2π sobre 3 radiano ou 120 graus entre as fases, né? E a gente pode solucionar esse circuito através de um circuito monofásico, porque se eu resolvo para uma das fases, basta eu fazer a defasagem de 120 graus e obter resposta das demais fases, tá certo? Um outro ponto a se ver em relação a esse circuito trifásico, simétrico, equilibrado com conexões em estrela, são as relações entre os valores de fase e de linha para essa ligação, né? No caso, seria para qualquer ligações, né? Em qualquer uma das ligações, mas nesse caso aqui para ligações em estrela, tanto gerador quanto a carga aqui. Então, se eu tenho uma corrente IAN, uma corrente de fase lá que está saindo pela fase A, no caso, ela é igual à corrente de linha para essa conexão, para as ligações em estrela, como eu já acabei de comentar, né? E a tensão VAN barra, né, a sequência VAN barra, ela vai ser composta por VAN, VBN, VCN, que vai ser igual à tensão VAN, né, fasor ali, pontinho em cima dele ali, que multiplica vezes a sequência, no caso estou considerando sequência de fase direta, né, 1 alfa 2 alfa. Então eu teria que a minha tensão VAB, que é igual a VAN menos VBN, eu teria uma tensão VBC, que é igual a VBN menos VCN, e uma tensão VCA, que é igual a VCN menos VAN. Bem, eu posso expandir esses valores de VAB, VBC e VCA agora, como sendo VAN, ali eu tenho VAN, VBN, VCN, então eu teria aqui uma relação 1 menos alfa 2 para VAB, alfa 2 menos alfa para VBC e alfa menos 1 para VCA. Então, só a título de exemplo, 1 menos alfa ao quadrado. 1 menos alfa ao quadrado vai ser igual a 1 menos, o alfa ao quadrado é menos meio menos raiz de 3 sobre 2, né? J ali no caso, a parte complexa. Então, expandindo isso, eu vou ficar com 3 sobre 2 menos mais J raiz de 3 sobre 2. E isso aqui é o mesmo que raiz de 3 fase 30 graus. Vamos ver o alfa ao quadrado menos alfa, né? Então eu vou ter menos meio menos raiz de 3 sobre 2. Ou eu posso colocar o alfa ao quadrado em evidência. Esse alfa ao quadrado em evidência vai ficar alfa ao quadrado que multiplica 1 menos alfa ao quadrado. Então vai ser o mesmo que alfa ao quadrado raiz de 3 fase 30. De forma similar, eu posso fazer ali para o alfa menos 1. E aí eu coloco aqui o alfa em evidência. Com alfa em evidência, eu vou ficar aqui com 1 menos alfa ao quadrado também. Então, eu vou ter a alfa que multiplica raiz de 3 fase 30. Tá certo? Eu fiz bem rápido aqui. Vocês podem refazer essa conta aqui para vocês chegarem nessa conclusão. Então, no fundo, eu tenho que VAB, VBC e VCA, ela tem uma relação de raiz de 3 fase 30 com os VAN, VBN e VCN. Então, de tensão de fase para tensão de linha, eu tenho um fator de ajuste ali, raiz de 3 fase 30. Então, se eu tenho tensão de fase, multiplico por raiz de 3 fase 30, eu obtenho tensão de linha. Então, se eu tiver a tensão de linha, né, eu poderia dividir por raiz de 3 fase 30 para obter a tensão de fase. O que a gente precisa ter em mente aqui é que isso aqui ele só vai ser válido para circuito trifásico simétrico e equilibrado.
E aí eu deixo para vocês fazerem o desenvolvimento, a análise aqui, né, para a sequência de fases negativa, porque o que eu fiz aqui foi para a sequência de fase positiva também, tá certo? Bem, vamos verificar agora como obter as tensões de fase dados os valores das tensões de linha. Então, de uma forma genérica, né? Se eu tiver aqui as tensões VAN, VBN, VBN e VCN, para obter as tensões, essas tensões de fase, dadas as tensões de linha, eu vou pegar lá a tensão VAB, dividir por raiz de 3 fase 30, isso aqui vezes 1 alfa 2 alfa, tá certo? Aqui está de forma bem simplificada, tá? Porque na verdade há uma indeterminação aqui em função das tensões de neutro. Mas eu vou representar aqui de uma outra forma, olha só. Se eu considerar uma tensão VNN' qualquer e fizer um equacionamento para a tensão VAN', da tensão no terminal do gerador até o centro estrela da carga, então VAN', VBN', VCN', seriam iguais a quê? A tensão VAN, as tensões nos terminais do gerador, 1 alfa 2 alfa, considerando sequência positiva, mais a queda de tensão entre o centro estrela do gerador e o centro estrela da carga, o VNN', que multiplica a sequência nula ali, 1, 1 e 1, né? Nós podemos verificar aqui pelo desenho aqui, então aquela tensão VA até o centro estrela da carga, né, VAN' é VAN mais VNN'. E qual que é a ideia? Se a partir dessas equações agora aqui matriciais para VAN' aqui eu for obter a tensão VAB, VBC e VCA, e eu vou ter uma independência aqui do VNN', que ele vai se anular. Que eu tenho VAB é o VAN menos VBN, ou VAN' menos VBN'. Né? Vamos ver aqui agora um exemplo, né? Para contextualizar aí o que a gente está vendo. Então, seja aqui uma carga equilibrada em estrela, né? Ligada em estrela. Essa carga ela é alimentada por um sistema trifásico, simétrico, por um sistema trifásico e simétrico. E esse sistema também é equilibrado, né? A linha é equilibrada ali. E consequência de fases positivas. Então, a pergunta, né? Sabendo-se que a tensão VBN é igual a 220 fase 58 graus, volt, né? Determinar. Letra A. As tensões de fase na carga. E letra B. As tensões de linha na carga. Muito bem. As tensões de fase na carga. Primeira coisa, eu tenho ali o VBN. Então, solução aqui. Bem, eu tenho que o meu sistema ele é trifásico simétrico. Tá certo? Sim. Então, eu tenho que o VAN ele vai ser igual a VBN, que vai ser igual a VCN. Isso aqui são os módulos. E esses módulos vão ser iguais a 220 volts. Sei também que a defasagem angular entre as tensões vai ser de 120 graus. Então,
E partindo do princípio que a minha sequência de fases é direta, então eu tenho que o meu VBN ele é adiantado de 120 graus da minha tensão VCN. E de forma que similar, né, eu vou ter que a minha tensão VCN é adiantada de 120 graus da minha tensão VAN. Tá certo? Bem, a fase, então, para obter a fase da minha tensão VCN, basta eu fazer a fase da minha tensão VBN menos 120 graus. Então, eu vou ter lá os 58 graus menos 120 graus, que vai me dar menos 62 graus. Então, a fase do VCN é igual a menos 62 graus. De forma similar, a fase do VAN vai ser igual à fase do VCN menos 120 graus. Então, vai ser o menos 62 graus menos 120 graus, que vai me dar menos 182 graus, que também pode ser escrito como mais 178 graus. Em geral, a gente põe o valor do ângulo menor que 180, então fica 178 graus. Então, a resposta aqui da letra A, eu vou ter VAN igual a 220, fase 178 graus, VBN igual a 220, fase menos 58 graus, é o dado, né, o que foi dado no exercício, e o VCN igual a 220 com fase de menos 62 graus. Bem, isso é a resposta aqui da letra A do exercício, tá certo? Bom, agora para a letra B, né, que pede ali as tensões de linha na carga. Então, vou apagar só a parte da solução aqui. Então, para a letra B, as tensões de linha na carga. Então, eu vou querer VAB, VBC e VCA. O VAB vai ser o 220 fase 178, que é o VAN. E isso posso direto multiplicar por raiz de 3 fase 30, o que vai me dar um valor de 380 com ângulo de os 178 graus mais 30 graus. Então, que vai dar ali 208 graus, que é o mesmo que menos 152 graus. O VBC é o 220, fase 58, multiplica a raiz de 3, fase 30. Isso vai me dar também módulo 380 com ângulo de 88 graus. E o VCA é o 220, fase menos 62, vezes raiz de 3, fase 30, que vai dar o 380 de módulo, com ângulo de menos 32 graus. Bem, esse é o exemplo. Bem, vamos fazer um apanhado aqui do que a gente viu nessa aula de hoje, né? A gente falou aqui sobre os sistemas trifásicos, no caso simétricos e equilibrados com carga equilibrada, né? Então, sistemas trifásicos, simétricos e equilibrados, né? E com carga equilibrada. E a priori aqui falamos sobre as ligações em estrela. Essas conexões em estrela, a gente considera aqui, ó, que o meu circuito trifásico, então, ele é simétrico, com gerador ligado em estrela, tanto o gerador quanto a carga, né? A carga é equilibrada, com centro estrela aterrado. Então, eu tenho uma ligação ali entre os nêutrons ali que podem ser desconsiderados. Nesse caso, a solução é através de um circuito monofásico aqui, né? O caso, e isso é o que a gente tinha para ver hoje, pessoal. Numa próxima aula, a gente aprofunda sobre outros tipos de ligações.